Portanto, muito boa noite a todos. Eu penso que estamos em condições de começar o nosso segundo webinar que nos traz aqui hoje. Antes de mais, queria agradecer fundamentalmente a presença dos nossos palestrantes convidados, o Dr. Daniel Macedo e a nutricionista Rita Giro, que passo desde já a apresentar. Portanto, o Dr. Daniel Macedo é endocrinologista atualmente no Hospital da Luz, em Lisboa. Passou também em 2017 pelo Centro Hospitalar Universitário do Algarve, como assistente hospitalar, e fez a sua formação, o seu internato de formação específica no Instituto Português de Oncologia de Lisboa. Foi assistente convidado da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, fez vários estágios clínicos durante a sua formação pós-graduada, onde destaca o Hospital de São Paulo em Barcelona, por exemplo, e também é autor e coautor de três trabalhos que foram premiados pela Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo. Passando a falar da nutricionista Rita Giro, trata-se é licenciada em Ciências da Nutrição pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e é mestre em Sports Nutrition pela Liverpool John Moores University. Foi também nutricionista da equipa sénior feminina do Liverpool Football Club na época 2018-2019. Atualmente exerce prática clínica na Fisioglobal Saúde Integral e Formativa da Academia Clínica do Dragão. Sendo assim, eu queria começar por falar, e antes de mais, bem-vindo aos dois e a todos os participantes. Eu queria apenas pedir aos nossos participantes que queiram fazer perguntas aqui na plataforma Zoom para o fazerem na secção dos Question and Answers, que vos aparece na vossa barra inferior, e nós vamos então ter inicialmente aqui algumas explicações sobre este tema, e no final vamos ter um debate de cerca de 10, 15 minutos para perguntas e respostas que podem colocar nesta secção que acabei de explicar. Queria começar então por falar com o Daniel e perguntar-lhe, a minha primeira pergunta seria: quais os principais benefícios do exercício físico no doente com diabetes? Boa noite, Rui, Rita e quem estiver a assistir. Primeiro de tudo, queria agradecer o convite para estar presente neste webinar sobre um tema do qual eu gosto muito. E antes de responder à pergunta, creio que é importante contextualizar aqui um bocadinho e explicar que, no fundo, o tratamento da diabetes, nomeadamente a aplicação do exercício nessa mesma terapêutica, é fundamental porque a diabetes é uma pandemia que afeta mais de 450 milhões de pessoas em todo o mundo e que, inclusive, está subdiagnosticada em quase 50% das pessoas, o que é muito grande. Ou seja, temos quase 10% da população mundial entre os 20 e os 79 anos que têm diabetes e quase metade deles não sabem que têm diabetes. Isso é muito importante. Vou apresentar aqui só alguns slides para ajudar com algumas imagens, não se importarem. Ok. Estão a ver? Rui, estás a ver os slides? Estamos a ver, sim senhora. Bom, pronto, este é um slide só para vos mostrar exatamente aquilo que eu vos falava. Inclusive prevê-se que nos próximos 20 a 25 anos aumente em 50% a prevalência de diabetes. E passando então ao que eu queria dizer a seguir, é que no que diz respeito à prevalência em Portugal, de acordo com os dados do Observatório da Diabetes de 2016, cerca de 13% da população tem diabetes, ou seja, mais de 1 milhão de portugueses têm diabetes. É fundamental também ter noção de que antes da diabetes temos a hiperglicemia intermédia e é um número avassalador, ou seja, mais de 40% dos portugueses têm alterações do metabolismo da glicemia. Isto é tudo importante porquê? Porque, obviamente, nos ajuda a perceber porque é que é tão importante tratar esta patologia. A patologia esta que está, obviamente, muito ligada ao excesso de peso e obesidade. Mais de 20% dos portugueses têm índice de massa corporal acima de 30, sendo que, de acordo com os dados da DGS 2017, quase 60% dos portugueses apresentam excesso de peso. Ora, neste contexto, creio que é muito importante então explicarmos porque é que é fundamental tratar a diabetes. O principal objetivo da terapêutica da diabetes é prevenir e reduzir as complicações micro e macrovasculares. Entre as microvasculares destaca-se a retinopatia diabética, a doença renal crónica e a neuropatia, e como complicações macrovasculares temos então a doença cardiovascular. Ora, 1/3 das pessoas com diabetes têm doença cardiovascular, sendo que o infarto agudo do miocárdio é a principal causa de morte
nestas pessoas. Ou seja, é fundamental controlarmos o perfil glicémico, o perfil lipídico e a tensão arterial nestes doentes, sendo que temos à nossa disposição 3 ferramentas: os fármacos, os antidiabéticos orais e ou a insulina, a dieta e o exercício. Obviamente a dieta vou deixar a Rita falar. No que diz respeito ao exercício, é muitas vezes a primeira atitude que pode e deve ser tomada pelo doente. Ou seja, a atividade física regular vai nos permitir aumentar a sensibilidade à insulina, vai diminuir a gliconeogênese hepática, desta forma vai permitir um melhor controle metabólico e glicémico e vai então, para além disso, permitir diminuirmos a pressão arterial, melhorar o perfil lipídico, controlar o peso dos doentes e assim reduzir o risco de desenvolver as tais complicações micro e macrovasculares que eu falo. No que diz respeito então às complicações micro e macrovasculares, como eu falava há bocadinho, elas afetam órgãos-alvo e o impacto do exercício pode destacar entre o impacto a curto e longo prazo. O impacto a curto prazo é obviamente na glicémia, sendo que o impacto a longo prazo é essencialmente nesses mesmos órgãos-alvo, nomeadamente, como vocês podem ver aqui neste gráfico que eu vou apresentar. Só um momento. O exercício vai então permitir que a nível muscular haja um aumento da sensibilidade à insulina, vai permitir também que a nível hepático haja uma diminuição da produção de glicose, a nível do tecido adiposo vai diminuir os fatores pró-inflamatórios e aumentar essa mesma sensibilidade à insulina, e a nível pancreático vai aumentar a produção de insulina e diminuir a produção da hormona de contrarregulação, o glucagon. Ou seja, o exercício vai ter um impacto a vários níveis e vai permitir um melhor controle cardiometabólico e reduzir as complicações a curto, médio e longo prazo. Ok. Obrigadíssimo pela excelente explicação. Eu queria também perguntar que tipo de exercício é que está preconizado neste tipo de doentes? E se por algum motivo o exercício de resistência faria sentido e seria benéfico para este tipo de doentes com diabetes, Daniel? Excelente pergunta, Rui. É assim, há vários tipos de exercício que podem ser preconizados, sendo que a maioria dos estudos descritos na literatura se focam muito no exercício aeróbio. O exercício aeróbio é aquele que, obviamente, envolve movimentos rítmicos, regulares e contínuos de um grande grupo de músculos. Podemos destacar as caminhadas, a corrida, a bicicleta, e que é aquele tipo de exercício que mais facilmente pode ser feito por todos os doentes com diabéticos sem recurso a ginásios, sem recurso a pesos, sem recurso a qualquer outro tipo de ferramentas, ou seja, qualquer pessoa pode fazer exercício aeróbio e muitas vezes a razão pela qual os doentes não aderem ao exercício aeróbio é simplesmente porque há um sedentarismo muito elevado da nossa população. Ou seja, este mesmo exercício aeróbio vai fazer com que haja um aumento da capacidade máxima de oxigênio que um indivíduo consegue utilizar durante um determinado período de tempo, vai assim aumentar a tal sensibilidade à insulina de que falávamos, diminuindo a tensão arterial, melhorando o perfil lipídico e, em última instância, fazendo aquilo ao que nós queremos, que é diminuir a mortalidade cardiovascular e global nas pessoas com diabetes. Okay. No entanto, tal como falavas e bem, cada vez mais se fala de exercício de resistência ou de força. Ganhou muita notoriedade nas últimas 2 décadas, sendo que este tipo de exercício apresenta algumas diferenças na medida em que é um exercício predominantemente anaeróbio, que envolve muitas vezes pesos, máquinas ou até o próprio peso do corpo ou então elásticos de resistência, por exemplo, e que, para além daqueles fatores que eu falei anteriormente, da melhoria da sensibilidade à insulina, do perfil lipídico e do perfil tensional, tem algum benefício adicional no que diz respeito ao aumento da massa muscular, o que é muito importante, principalmente em idosos que têm uma massa muscular reduzida, e também melhora a densidade mineral óssea, o que é importante, obviamente, principalmente nas mulheres pós-menopáusicas com osteopenia ou osteoporose. Okay. No entanto, cada vez mais se preconiza combinar estes 2 tipos de exercício, ou seja, combinar o exercício aeróbio e o exercício de força. Ok, excelente. Vou partilhar aqui só a tela para mostrar aqui para mostrar. Um slide.
Ora bem, enquanto estamos perante um treino aeróbio e de força, vamos, tal como eu disse há bocadinho, aumentar a capacidade oxidativa da pessoa com diabetes, vamos também melhorar a massa muscular e assim vamos obter um melhor perfil cardiometabólico. É exatamente este tipo de exercício que é preconizado hoje em dia pelas associações europeias e americanas da diabetes, e mostro-vos aqui um pequeno ensaio clínico, cerca de 215 pessoas, homens e mulheres, com hemoglobinas glicadas acima de 6,5%, em que tínhamos um grupo de controlo que não realizou exercício e outros 3 grupos, um que apenas realizou exercício de resistência, outro exercício aeróbico e outro que realizou uma combinação destes. E este estudo apenas serve para destacar que, obviamente, os grupos que realizaram exercício tiveram hemoglobinas glicadas, um controle metabólico melhor, mas apenas houve uma diferença estatisticamente significativa no grupo que fez exercício combinado. Daí a importância, então, do exercício aeróbico e de resistência na mesma pessoa. E é exatamente isso que é defendido, tal como eu disse anteriormente, pela Associação Americana de Diabetes Europeia, que defende que as pessoas devem realizar exercício aeróbico durante pelo menos 150 minutos por semana, moderado a vigoroso, não estar mais do que 2 dias consecutivos sem realizar exercício e realizar exercício de resistência 2 a 3 vezes por semana, não fazendo este mesmo exercício em dias consecutivos. Curiosamente, também defendem o treino de equilíbrio e de flexibilidade. Ok. Ou seja, o exercício combinado acaba por ser realmente o mais indicado, não é? Sim, parece que sim. Há muitos ensaios clínicos, a grande maioria mostram claramente que o exercício combinado é o ideal. Aliás, Treino aeróbio e treino de força. pela qual depois as associações de diabetes acabam por recomendar exatamente o treino combinado. Olha, queria te fazer mais uma questão. Nos doentes tipo diabéticos tipo 1, Sim. uma vez que é uma doença de caráter autoimune e que poderá não ter tanta relação com o comportamento em si do doente, mesmo nestes doentes, o que é que tens a dizer sobre a vantagem do exercício físico? Se é que há vantagem. Sim. O tratamento da diabetes tipo 1, não só pelo facto de serem muito menos doentes com diabetes tipo 1, ou seja, 5 a 10% das pessoas têm diabetes tipo 1, é desafiante na medida em que estas pessoas têm uma patologia cuja etiologia é autoimune, ou seja, muitas vezes não está associado, como a diabetes tipo 2, ao comportamento e, devido ao déficit de produção de insulina pelo pâncreas, necessitam de múltiplas administrações de insulina exógena. Ou seja, o que é que acontece? Há um risco muito aumentado de hipoglicémias e, obviamente, o exercício, como aumenta o consumo, acaba por predispor as pessoas, por vezes, a esse mesmo risco de hipoglicémias. No entanto, é muito curioso destacar que, apesar de não estar tão ligado ao comportamento, a diabetes há estudos que mostram que mais de 50% das pessoas com diabetes tipo 1 têm excesso de peso ou obesidade, mais de 50% das pessoas com diabetes tipo 1 têm dislipidemia e quase 50% têm tensão arterial aumentada. Ou seja, mais uma vez, pelos benefícios que eu destaquei na diabetes tipo 2, o exercício da diabetes tipo 1 é fundamental. Obviamente que, para além do tal, da melhoria da sensibilidade à insulina, da tensão arterial, do perfil lipídico e do risco de complicações, há outros efeitos adicionais que foram estudados. E é engraçado, há alguns estudos que mostram que, por exemplo, o exercício tem um efeito imunomodulador, ou seja, as pessoas com diabetes tipo 1, na fase inicial, muitas vezes apresentam uma fase de lua de mel, que é uma fase em que ainda existe alguma produção de insulina pelo pâncreas, ainda existe reserva de células beta, em que as pessoas não necessitam de doses tão elevadas de insulina. O que alguns estudos mostram é que o exercício prolonga esta fase de lua de mel, ou seja, vai diminuir a necessidade de insulina, vai diminuir o risco de hipoglicémias e também parece que vai diminuir os fatores pró-inflamatórios que estão muito ligados ao risco cardiovascular e também parece diminuir o risco de cetoacidose, ou seja, há múltiplos benefícios em fazer exercício de diabetes tipo 1 para além dos da diabetes tipo 2 que falávamos, que também se apresentam na diabetes tipo 1. No entanto, obviamente é muito importante fazer uma análise de risco-benefício, porque as pessoas têm algumas barreiras, o tal receio das hipoglicemias que eu falava,
o receio de oscilações da glicemia, porque muitas vezes as pessoas se defendem e antes de começar o exercício omitem administrações de insulina, por exemplo, o que faz com que por vezes apresentem dois perfis hiperglicémicos, ou seja, é bastante complexo. No entanto, nós como profissionais de saúde temos que conseguir explicar aos nossos doentes que os benefícios suplantam os riscos. Ok. Agora uma questão aqui importante na diabetes tipo 1 é que as novas tecnologias, nomeadamente a monitorização contínua de glicose, que hoje em dia temos em Portugal, que é o Freestyle Libre, e as denominadas bombas de insulina, vão exatamente permitir depois o doente conseguir flexibilizar muito melhor a administração da insulina e a monitorização da glicose. Ok. Diz-me uma coisa, que eu penso que é uma pergunta que, se tivermos inclusive doentes e pessoas diabéticas a assistir, ou que irão assistir, quais é que são as principais, digamos, precauções e ou eventualmente até contraindicações da prática do exercício num doente diabético? Se é que se pode falar sobre isto. É assim, eu acho que isso é fundamental, até porque nós, quando preconizamos o exercício físico, queremos evitar ao máximo efeitos deletérios, ou seja, é fundamental identificarmos os indivíduos com diabetes tipo 1 ou tipo 2 em que são necessárias precauções adicionais. E está claro que as pessoas com diabetes tipo 1 têm que ter precauções adicionais, pelo que eu falava anteriormente, e uma das precauções importantes é, por exemplo, antes de iniciar o exercício, avaliarem a glicemia. E a Rita vai falar depois, mas, por exemplo, uma pessoa se tiver uma glicemia abaixo de 90 mg por decilitro antes de iniciar a glicemia, vai ter que fazer uma administração de um carboidrato, nomeadamente a glicose. Ou seja, muito importante os diabéticos tipo 1 estarem educados, a tal educação terapêutica de que se fala muitas vezes. Outra questão importante é também saber-se que na diabetes tipo 1 o exercício aeróbio e anaeróbio, ou de resistência, pode ter efeitos diferentes, enquanto que o exercício aeróbio predominantemente está associado a hipoglicemias, o exercício de alta intensidade ou anaeróbio pode inclusive aumentar a glicemia. Eu vou partilhar aqui um slide para vos mostrar. Que é exatamente aquilo que eu falava agora, ou seja, o exercício aeróbio, ao fazer com que as pessoas tenham um maior risco de hipoglicemia, e o anaeróbio, podendo aumentar a glicemia devido às hormonas da contrarregulação, nomeadamente a epinefrina, cortisol, sustentam aquilo que falávamos antes, que é o exercício físico deve ser combinado. Okay? Na diabetes tipo 1 ainda é mais importante combinarmos o exercício aeróbio e anaeróbio. Okay? No que diz respeito então àquilo que estavas a falar das precauções, continuando, tal como eu dizia, a diabetes tipo 2, nos doentes que fazem insulina, também temos que ter precauções, exatamente pelo risco de hipoglicemias, e outros subgrupos, nomeadamente pessoas que tenham tido eventos cardiovasculares prévios, doentes com alterações do ritmo cardíaco e, muito importante, e que está muito presente na nossa prática, pessoas com lesões osteoarticulares, obviamente. Contraindicações absolutas, há muito poucas, há duas principais, que é quando nós estamos perante uma glicemia elevada, acima de 250, devemos avaliar os corpos cetónicos. E se tivermos corpos cetónicos elevados, nomeadamente acima de 3 milimoles por litro, não devemos fazer exercício físico devido ao risco de cetoacidose. Se houver uma hipoglicemia grave nas últimas 24 horas, hipoglicemia grave, entende-se uma hipoglicemia com perda de conhecimento, também está contraindicado nesse mesmo dia fazer exercício. Depois, obviamente, há alguns subgrupos em que temos de ter cuidado, doentes, tal como eu falava, infarto agudo do miocárdio, AVC, devem ser inseridos em programas de reabilitação cardíaca. Pessoas com insuficiência cardíaca não devem fazer exercício de alta intensidade porque aumenta muito a frequência cardíaca, mas a grande maioria das pessoas, eu acho que é a mensagem mais importante que devemos passar, é que o exercício está recomendado e pode ser realizado pela grande maioria das pessoas com diabetes, seja diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. Ou seja, o facto de muitas pessoas serem sedentárias está mais relacionado com uma questão motivacional do que propriamente com riscos. Ok. Obrigado, isso é uma excelente notícia. Então significa que, bem aconselhados, os nossos doentes diabéticos devem procurar a ajuda do especialista para fazer exercício. Pronto, Daniel, eu penso que agora podemos passar aqui um bocadinho à Rita para fazer algumas perguntas sobre a área dela de intervenção. Mais uma vez, olá Rita. Eu queria começar por perguntar se
se pela tua experiência realmente, se há indicações diferentes em termos nutricionais para os doentes diabéticos, diferentes População em da geral. população em geral no que se refere ao exercício. Ok. Antes de mais, boa noite, Rui, boa noite a todas as pessoas que nos estão a ver desse lado. E pronto, olha, muito no seguimento daquilo que o Dr. Daniel já veio aqui dizer, quanto aos benefícios do exercício físico, o que acontece é que se nós estivermos a falar de um doente com diabetes do tipo 2, em que nós sabemos que as grandes causas desta condição passam portanto, por ter estilos de vida sedentários, pouco saudáveis, e em que o próprio exercício físico por si só, ao promover uma perda de peso, uma perda da massa gorda para a massa muscular, vem já ajudar. Se pensarmos desta forma, realmente em termos de recomendações de alimentação e nutrição, vêm também muito neste sentido, ou seja, não são diferentes das recomendações para a população em geral de uma forma aplicada à grande maioria da população, portanto os doentes diabéticos devem ter cuidados particulares em ingerir frutas, em ingerir hortícolas, em ingerirem cereais de preferência integrais e por inteiro e com casca, portanto, ou seja, todas estas fontes de fibra, de hidratos de carbono que tenham um índice glicémico e portanto nós aqui estamos sempre à procura que a alimentação destes doentes tenha uma carga glicémica o mais baixa possível, para também naqueles que necessitem de insulina conseguirmos minimizar a terapêutica complementar medicamentosa aqui, portanto estabelecermos ao máximo o controle dos níveis de glicose, que vão depender muito da presença destes grupos alimentares aqui, e depois manter uma ingestão de proteína e de gorduras saudáveis adequada, no que diz respeito às gorduras acima de tudo, porque são elas que nos vão fornecer vitaminas lipossolúveis e ácidos gordos essenciais, portanto o ômega 3 que nós não conseguimos produzir internamente, portanto temos que obter da alimentação, como dos peixes gordos, por exemplo, e que são aqui de extrema importância também para regularizar todos aqueles parâmetros que estão associados às dislipidemias, portanto o colesterol elevado, questões de hipertensão, portanto o cuidado com o sal, uma hidratação adequada, e depois no que eu dizia relativamente à proteína, a não ser que estejamos perante um caso em que o doente tem, por exemplo, nefropatia diabética e em que aí sim convém que tenha uma ingestão proteica mais reduzida e controlada, ou que existam outras comorbilidades aqui a ter em consideração, estamos a falar de recomendações relativamente parecidas às da população em geral para alcançarmos um peso saudável e alcançarmos um adequado fornecimento de todos os macro e micronutrientes. Eu vou partilhar convosco depois um slide que tenho aqui de recomendações, porque, como dizia muito bem o Daniel, o que acaba por acontecer é que há diferenças significativas aqui no que diz respeito ao diabético tipo 1 e ao diabético tipo 2. E muitas das vezes num contexto de exercício físico ou de desporto, acima de tudo no desporto, e que também é um bocadinho a minha área, portanto vou pegar um bocadinho por aí, claro. Nós vemos uma prevalência muito mais alta de quando estamos a falar em atletas, diabéticos, exatamente são diabéticos do tipo 1, porque geralmente são mais jovens, têm aqui um tipo de diabetes de causa autoimune e não graças a um estilo de vida sedentário e a estilos de vida ou a uma alimentação desregrada, e portanto a este nível, como muitas das vezes existe uma ausência completa na produção da insulina, há muitos mais aspectos ao nível da nutrição a ter em consideração. Então, desde logo, as recomendações diárias para hidratos de carbono, gorduras e proteína são muito semelhantes à de qualquer outro indivíduo da população em geral que pratica exercício físico de uma forma recreativa ou mais profissional, que são estes valores que vos apresento aqui, portanto, cerca de 20 a 35% de valor energético total ingerido por dia à custa de lípidos, 45 a 65% de hidratos de carbono, de preferência os mais
portanto os menos refinados, os mais integrais, e 1,2 a 1,7 gramas por quilograma por dia de proteína que não são dependentes do tipo de exercício que é realizado. As grandes diferenças aqui a este nível verificam-se portanto, naqueles atletas que possam, ou praticantes de exercício físico que possam praticar desportos do tipo de endurance, ou seja, de resistência. Estamos aqui a falar do atletismo, do ciclismo e de outro tipo de atividades desportivas que tenham uma duração superior a 1 hora, em que particularmente quando essas sessões já têm uma intensidade um bocadinho mais alta, ou se estivermos aqui a falar mesmo na própria competição, parece que, portanto, a recomendação é um bocadinho superior em hidratos de carbono para o atleta diabético relativamente ao atleta saudável. Pronto, que depois devem ser distribuídas e geridas de acordo com os timings, portanto o pré, o durante e o pós-exercício, no decorrer destas horas. Pronto, mas acima de tudo são estas as diferenças que existem nas recomendações nutricionais. Muito obrigado. Eu não sei se esta pergunta ainda, pronto, poderás ainda desenvolver mais um pouco ou não. Relativamente a, digamos, então, no que se refere aos diabéticos que praticam desporto, há alguma recomendação específica para eles poderem evitar as tais descompensações que tanto se fala, que queiras desenvolver, ou é um bocadinho aquilo que acabaste de dizer? Sim, porquê, Rui? Porque lá está, como eu te dizia, como dizia muito bem o Daniel, em primeiro lugar existem diferentes tipos de desportos e se por um lado num desporto do tipo mais de força até pode existir naquele curto espaço de tempo um efeito de hiperglicemia acrescido com que o atleta tem que saber lidar. Por outro lado, neste tipo de exercícios mais de resistência existe uma redução dos níveis de glicose no sangue, que o atleta poderá ter que compensar ao nível da nutrição. Ou seja, nós nutricionistas temos sempre que ter em consideração o que é que nestes atletas de diabetes tipo 1, com diabetes tipo 1, nós podemos fazer para evitar, por um lado, hiperglicemias e por outro lado as hipoglicemias. Isto vai passar muito por, como dizia muito bem o Daniel, o atleta, os treinadores, no caso de ser mesmo de facto um atleta, portanto os treinadores, os colegas de equipa, mas também os familiares estarem bastante informados quanto a esta condição de saúde, estarem educados para o que fazer caso haja uma descompensação e também a verificarem os sintomas, sinais que se comecem portanto, a verificar, por exemplo, se o atleta efetivamente estiver a entrar em hipoglicemia. Depois é muito importante que o atleta esteja educado para gerir a sua própria condição, conseguir aqui gerir a questão das insulinas com a alimentação e, acima de tudo, ir monitorizando, verificando os níveis da glicemia em vários momentos. E depois nós, enquanto nutricionistas, vamos assegurar o quê? Que são fornecidas quantidades adequadas de hidratos de carbono antes do exercício, durante o exercício e logo após. Logo após também é muito importante porque o atleta muitas das vezes acabou por praticamente utilizar todas as suas reservas de hidratos de carbono no corpo e o organismo vai estar ainda mais sensível à insulina, pelo que se nós imediatamente não procurarmos repor estes hidratos de carbono, passado umas horas pode ocorrer a chamada hipoglicemia tardia ou hipoglicemia noturna, que muitas das vezes é causa de morte em muitos destes atletas que não têm tanta preocupação com a gestão da doença. Mas além... Diz, força. Pronto, mas dizia que além desta questão de gerirmos muito bem os hidratos de carbono antes, durante e após, é importante também gerirmos a questão da hidratação, porque desidratação acaba por propenciar também a hiperglicemia e, portanto, o atleta já ir bem hidratado para o treino ou para a prova, beber adequadamente, de segunda a cedo, durante esta mesma sessão de treino e após repor os fluidos é igualmente muito, muito importante. Pronto, acho que estas são assim as
os nossos grandes desafios. Depois, claro que o stress também potencia as hiperglicemias, as condições ambientais, nas questões de, por exemplo, se estivermos a falar realmente de atletas de um nível elevado que viajem e que portanto, tem que haver aqui toda uma gestão de quais snacks levar, que suplementos poderão ser aqui interessantes, mas acima de tudo passa muito por isto. Mas isso leva um bocadinho à terceira pergunta que eu te ia fazer, que acabaste já por falar um bocadinho, não é? Que é, digamos, as dicas práticas para um atleta diabético poder fazer no antes, no durante e no pós, não é? Já percebi que realmente a hidratação é fundamental, os hidratos de carbono no final também, mas tens mais algumas dicas para dar? Sim, pronto, eu aproveitava aqui novamente para partilhar convosco o meu ecrã, para vos conseguir explicar um bocadinho melhor para os diferentes tipos de exercício, porque, como vos dizia, é realmente algo que varia bastante. O que é que está, pronto, preconizado segundo as recomendações mais recentes? Em primeiro lugar, que até 1 hora antes do exercício físico nós devemos privilegiar os tipos de exercício, os tipos de alimentos que são mais baixos, que têm um índice glicémico mais baixo, ou seja, estamos aqui a falar novamente de frutas, de vegetais, o iogurte é uma boa opção, os frutos gordos ou oleaginosos, chamados frutos secos, um bocado erradamente, porque os frutos secos são, por exemplo, as uvas passas, mas sim, então, estamos a falar das nozes, estamos a falar das amêndoas, estamos a falar de alguns cereais, género muesli, que por um lado é óbvio que nós queremos minimizar um pouco a fibra se for um exercício de já atletismo ou ciclismo em que pode haver algum desconforto gastrointestinal aqui associado, mas até 1 hora antes faz sentido darmos este tipo de alimentos, porque como eu dizia anteriormente, quando nós queremos regularizar o controle glicémico, devemos privilegiar este tipo de alimentos que não vão criar picos de glicemia tão altos. Agora, quando nós estamos a falar de exercício que não vai ter uma duração superior a 45 minutos, 1 hora, basta nós darmos cerca de 15 a 30 minutos antes uma fonte de hidratos de carbono mais rápida absorção. Estamos aqui a falar, por exemplo, de uma barra de cereais ou um suplemento de hidratos de carbono que facilmente dê aquelas quantidades e que rapidamente sejam absorvidas para aumentarem também um pouquinho aqui a reserva do atleta. E depois, obviamente, isto tem sempre que ser gerido em volta da terapia insulinêmica do atleta e do tipo de exercício que ele vai fazer. Pronto, mas isto para dizer que damos este snack rico em hidratos de carbono antes e já não precisamos dar nada durante o exercício, porque é de curta duração. Portanto, apenas dar líquidos, ok? Até ao final. Se estivermos a falar de um tipo de exercício que possa ter uma duração igual ou superior a 1 hora, e portanto nestes casos estamos geralmente a falar de um tipo de exercício de natureza intermitente, género futebol, ou já de natureza mais de endurance, resistência, género ciclismo ou atletismo, aí sim faz sentido também se fazer uma reposição dos hidratos de carbono, ou na forma sólida ou na forma líquida, portanto género uma peça de fruta, ou se estivermos a falar na forma líquida, portanto as bebidas energéticas, as bebidas desportivas e com hidratos de carbono, e portanto sempre aqui aliando com a questão do conforto gastrointestinal, portanto poderá ser um bocadinho contraproducente darmos certos alimentos e isto é sempre muito individualizado ao atleta em causa, por isso os atletas com diabetes devem ainda mais procurar apoio de um profissional da área da nutrição que os possa aconselhar de uma forma individualizada quanto a estas estratégias, mas de qualquer das formas acaba por já ser pertinente aqui dar alguns hidratos de carbono durante o exercício. E depois lá está, quanto maior a duração desta mesma sessão, maior a quantidade de hidratos que deverá ser dada e além disso a reposição do sódio começa a ser importante aqui também, e depois após o exercício tentar o mais rapidamente possível nos primeiros 30 minutos dar novamente uma fonte de hidratos de carbono de rápida absorção, isto no sentido de tentarmos já enquanto o corpo está mais sensibilizado à ação da insulina, darmos logo alguns hidratos de carbono para repor as reservas gastas, porque muitas das vezes são completamente depletadas nestes exercícios de longa duração, e depois como complemento antes de deitar para tentar
minimizar aquela questão, portanto, da probabilidade da hipoglicemia noturna, dar um snack novamente de baixo índice glicémico, ou seja, alto índice glicémico é importante logo antes, logo após e durante o exercício, quando queremos repor as glicemias de uma forma rápida. Deve existir uma monitorização dos níveis a cada 30 minutos, portanto o atleta deve ser educado para conseguir controlar isto de perto, mas depois no dia a dia e nos momentos em que não estamos tão focados no exercício, privilegiar aquelas fontes que conseguem manter os níveis de glicemia mais controlados, e vai ser um bocadinho por aqui. Ok, obrigadíssimo pelo esclarecimento. Este slide, sem dúvida, é muito elucidativo. É daquele pontinho. Álcool, já sabemos que potencia a hipoglicemia, tentar minimizar ao máximo, mas especialmente aqui em volta do exercício. E a cafeína, por outro lado, parece ter aqui um efeito ergogénico e também auxiliar à prevenção da hipoglicemia, portanto, são mais umas estratégias nutricionais a ter em consideração. Ok, agora sim. Obrigadíssimo. Portanto, penso que estamos aqui de volta então ao nosso painel e eu penso que nós estamos aqui a ver se temos algumas perguntas já ou não. De qualquer das formas, eu não consigo deixar de fazer uma pergunta que penso que realmente muitas pessoas podem estar a pensar nela. E queria te perguntar, Daniel, se relativamente portanto, considerando a elevada percentagem de doentes com diabetes nos doentes que têm falecido por Covid atualmente, será que a diabetes é um fator de risco para o contágio por Covid ou é uma doença de maior gravidade? Muito bem. Obrigado pela pergunta, Rui. E é uma questão que se tem colocado muitas vezes e que, obviamente, tendo em conta a Covid ser uma doença relativamente recente, ainda não há certezas sobre essa questão. No entanto, a diabetes não parece ser um fator de risco para o contágio pelo SARS-CoV-2. Ou seja, a diabetes, obviamente, é mais prevalente em populações idosas e em populações com múltiplos fatores de risco cardiovasculares, que são exatamente aquelas pessoas que têm um maior risco de infecção devido a uma baixa imunidade. Ou seja, o que no fundo os estudos parecem mostrar é que a diabetes não está ligada ao fator de risco, mas sim está ligada ao facto das pessoas com mais de 65 anos terem diabetes numa alta prevalência. Se nós formos a ver, por exemplo, os gráficos que eu mostrei no início, nós vimos que mais de 10% dos portugueses têm diabetes. Se formos depois olhar só para as pessoas com mais de 60 anos, são mais de 15% das pessoas com diabetes. Quando olhamos depois às pessoas que morrem por Covid e que têm outras doenças, vemos que sim, muitas vezes 15 a 30% dessas pessoas têm diabetes. Ou seja, não, a diabetes não parece ser um fator de risco. No entanto, há outra questão muito importante que é o controle da diabetes. Isso sim é fundamental. Ou seja, as pessoas com diabetes bem controlada não parecem ter um maior risco de contágio por Covid. No entanto, as pessoas que têm a diabetes mal controlada podem ter um pior prognóstico. Ou seja, eu acho que a mensagem que é fundamental passarmos é importantíssimo as pessoas com diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, nesta fase terem a sua diabetes bem controlada. Não precisam ficar preocupadas por terem diabetes e terem uma maior probabilidade de ter Covid, isso parece estar excluído. No entanto, é muito importante controlarem a sua glicemia nesta fase. Ok. Não sei se respondi à tua pergunta. Sim, super bem, sem dúvida. Mas acho que era importante realmente porque é um tema da atualidade. É sim, eu estou super satisfeito com as vossas respostas, aliás, acho que foi um bom resumo deste tema. Os nossos participantes, penso que também devem ter ficado muito esclarecidos, porque ainda não fizeram aqui grandes perguntas. E também estive aqui a verificar se no nosso Facebook que estávamos também, se tínhamos alguma pergunta, mas apenas temos aqui alguns comentários
sobre o webinar positivos, felizmente. É assim, eu penso que posso passar aqui, digamos, antes de mais uma vez agradecer-vos aos dois por terem aceito o convite. Espero poder ver-vos por aqui noutros temas ao longo destes webinars. Queria também dizer que realmente há várias pessoas que ainda nos vão ver, com certeza. Quem quiser tirar alguma dúvida com alguns dos nossos palestrantes, podem me perguntar, que eu depois facultarei o contacto, que penso que não haverá problema nenhum, o e-mail, por exemplo. E pronto, de resto, anunciar o webinar da próxima semana, que vai ser sobre a patologia da coluna lombar em atletas, em que vamos ter como convidados o ortopedista Dr. Pedro Neves, do Hospital de Santo António, no Porto, e vamos ter um fisiatra que faz intervencionismo ecoguiado em Huelva, que é o Dr. Carlos Cordeiro. Portanto, mais uma vez, agradecer-vos a vossa presença e só me resta despedir e desejar-vos olhem, que fiquem em casa dentro do possível, com as famílias, protejam-se e um abraço e um beijinho à Rita. Obrigado, Rui. Muito obrigada pelo convite e boa Páscoa aos dois. Vá, um abraço, com licença. Gosto. Adeus, adeus.